Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa aula de História de Engenharia Química. Vamos seguir, nessa parte 2 aí da parte da História da Engenharia Química. Hoje a gente vai adentrar no que é conhecido como a Era Moderna, do desenvolvimento da profissão aí, Engenharia Química. Vamos ver aí os aspectos pós-processo Leblanc que culminaram no desenvolvimento da profissão Engenharia Química em si, e o que é que o mundo foi se modificando, se alterando em relação a características para garantir a necessidade dessa profissão que perdura aí até os dias de hoje. Bora lá dar uma olhada nisso. Como a gente viu na parte 1 dessa aula, o processo que culminou na resposta daquelas perguntinhas, que levavam à necessidade da profissão Engenharia Química, que foi o processo desenvolvido pelo químico Leblanc, lá durante a época da Guerra Civil Americana. Esse processo em si hoje é compreendido como o precursor aí do processo da manufatura química moderna, ou seja, hoje a gente entende que o processo Leblanc tornou viável o caminho para a criação e para a implementação da profissão de engenharia química moderna, possibilitou que a gente passasse desses processos químicos aqui rudimentares para as plantas químicas aqui modernas que a gente tem no dia de hoje. Mas como é basicamente que isso aconteceu? Lá ao longo daqueles anos, lá na França, mais especificamente no ano de 1791, uma pequena planta de processo de produção aí de larga escala do carbonato de sódio foi aberta, foi desenvolvida numa cidade chamada Saint-Denis, e aí ela começou a produzir carbonato de cálcio em grande escala. Essa planta química ela foi tomada durante a Revolução Francesa e todos os segredos dessa planta foram liberados para a sociedade em geral pelos revolucionários. E um aspecto importante que a gente precisa aqui enfatizar é que o processo Leblanc ele era um processo muito revolucionário para a época na qual ele foi desenvolvido, porque os aspectos operacionais utilizados naquele processo introduziam conceitos e operações, que hoje a gente entende com a nomenclatura de operações unitárias, mas naquela época não era bem assim. Ele introduziu conceitos e operações unitárias específicas, que tiveram o seu desenvolvimento e sua completa compreensão apenas alguns anos adiante, alguns anos à frente. Um exemplo muito claro disso é o processo de lixiviação, que era aplicado naquela etapa final, se vocês lembram lá do processo Leblanc na aula passada, aquela etapa final de lavagem, para purificação ali final do carbonato de sódio. Esse processo, entretanto, apesar de ser um processo extremamente revolucionário, à época ainda ele estava associado com índices altíssimos de poluição ambiental. O principal aspecto de poluição que ele gerava era um fedor pútrido, muito característico do resíduo gerado ao longo da produção desse processo. E isso é uma característica comum dos processos químicos até os dias de hoje. Normalmente, quando a gente produz um composto químico de interesse, a gente produz de forma associada a alguns produtos secundários que são indesejados. Hoje a gente tem uma série de regras de controle de emissão de poluentes, que são estabelecidas aí por órgãos reguladores, sejam eles de governo ou da sociedade civil, e essas regulações elas são aplicadas aí tanto para a poluição de solo, como de água, como de ar, e garantem aí que os processos químicos não gerem uma poluição grande o suficiente para gerar um malefício em detrimento do benefício gerado pela produção daquele composto químico. Passando já alguns anos mais para frente, ali no final do século XIX, o químico britânico George Davis trabalhou como inspetor do chamado Alkyl Act. Esse Alkyl Act ele era uma espécie de rascunho de uma legislação ambiental que foi criada para responder ao processo Leblanc. Alguém que resolveu falar, esse processo ele não pode poluir, ele não pode gerar tantos malefícios em detrimento de produzir carbonato de sódio. O que o Act queria, ele fazia as manufatureiras de soda reduzissem a quantidade aí de ácido clorídrico que era liberado para a atmosfera, minimizando assim os danos que a produção do carbonato gerava. Já lá por volta de 1887, o Davis deu uma série de palestras. Essas palestras são famosas, elas ocorreram na Universidade Tecnológica de Münster,
E o tema da palestra foi uns 2 livros que ele tinha publicado à época. Tá? Esses livros eram os primeiros relatos na forma de um handbook do que a gente entende hoje como um primeiro manual de engenharia química publicado. Nessa época a gente já tinha aí alguns livros de química que foram escritos para indústrias específicas, como por exemplo para a indústria de produção de ácido. O que a gente tinha de diferença básica entre esse livro publicado pelo Davis e os demais livros, né, e que tornam o trabalho do Davis aí único, é que ele organizou os aspectos operacionais básicos que eram comuns e ocorriam de forma recorrente em indústrias químicas diferentes, né? E ele categorizou esses processos dentro dos seus fenômenos e das suas operações, que são os fenômenos de transporte e as operações unitárias que a gente estuda, né, até hoje, seja isso aplicado a gases, a líquidos, a sólidos, né, ou por exemplo mesmo dentro dos processos, como um exemplo, um processo de destilação, né. Então o Davis ele meio que generalizou, ele conseguiu juntar informações que apareciam de forma recorrente dentro das indústrias químicas nesse handbook. Já nos Estados Unidos, o trabalho do Davis ele estimulou, né, novos caminhos e novas perspectivas para os processos químicos industriais. Ele provocou aí a criação, efetivamente, dos primeiros cursos de engenharia química nas universidades que existiam já em todo o país. Partes significativas do ensino de engenharia química que são aplicadas até hoje, ou seja, boa parte daquilo que vocês vão estudar na universidade até os dias de hoje, né, tem informações e aspectos baseados nesse livrinho aqui, né, que é o Handbook de Engenharia Química publicado pelo Davis lá na frente, né. Claro que a gente evoluiu muito em aspectos e entendimento de processo como um todo, mas a estrutura de subdivisão em fenômenos de transporte, operações unitárias se mantém até o dia de hoje, né, para quem estuda engenharia química. Vamos caminhar mais um pouquinho na nossa escala de tempo, vamos chegar lá no século XX. No século XX, o que a gente tinha de fenômeno era a presença cada vez maior de carros, né? Eles estavam muito mais populares, estavam se tornando parte da vida da sociedade moderna, e associado a essa necessidade cada vez maior de combustível para movimentar esses carros, os engenheiros químicos passaram a ter um papel de destaque, né, como profissão, uma vez que eles desempenhavam um papel extremamente importante no processo de produção de gasolina, né? O que acontecia era as perfuratrizes encontravam o petróleo bruto, que depende obviamente de processamento químico, para chegar à forma, né, de gasolina de consumo, ou seja, aquela gasolina que a gente coloca diretamente no carro. Isso é feito através do processo de refino do petróleo, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, né? Mas a gente precisa aí de um processamento adicional, né? E esse processamento adicional era conduzido pelos engenheiros químicos. Então a profissão começou a ganhar um papel efetivo de destaque, né, e maior relevância, basicamente lá no século XX, com o advento dos carros na sociedade moderna. Quando a gente fala em refinarias, né, as refinarias nada mais são do que plantas químicas gigantes. O papel dos engenheiros químicos no processamento do petróleo e no seu desenvolvimento são extremamente relevantes, uma vez que foram os engenheiros químicos os profissionais responsáveis pela implementação das etapas operacionais que caracterizam o processo de transformação de petróleo em combustíveis até os dias de hoje. Um exemplo muito clássico disso é o processo de craqueamento catalítico, né, que começou só como craqueamento, mas hoje ele é craqueamento catalítico porque hoje são empregados catalisadores para aumentar essa eficiência da transformação. O que é que acontece no craqueamento? Nesse processo, as moléculas dos hidrocarbonetos pesados presentes na estrutura original do petróleo, elas são quebradas em moléculas menores através de processamento utilizando aí calor, pressão e, conforme eu disse, nos dias de hoje a gente utiliza também catalisadores aí para melhorar a eficiência do processo. Esse processo ocorrendo aí na presença de catalisadores, que normalmente são catalisadores metálicos, né, eles tornam aí o processo mais rápido, mais eficiente e não são consumidos ao longo dele. Então a gente consegue recuperar esses catalisadores para que eles sejam utilizados novamente, tá?
A gente estuda esses aspectos, essas características aí ao longo do curso, a gente vai estudar isso mais para frente, algumas disciplinas aqui do curso, não é o foco nesse momento. Só que esse reuso é o que garante, por exemplo, a viabilidade econômica desse processo, porque aqui são usados metais, muitas vezes metais nobres, como cobalto, platina, prata, são usados aí algumas vezes como catalisadores nesses processos. Então a possibilidade de reutilizado é o que garante a viabilidade econômica desse. Seguindo, né, com exemplos da sociedade moderna e da relevância da profissão de engenharia química para o advento e desenvolvimento da sociedade moderna, a gente tem outro processo que foi criado e que é de extrema importância, que é o processo de polimerização. Nessa reação, né, a gente pode usar aí diferentes compostos, como etileno, propileno ou butileno, né, e esses compostos são combinados para originar moléculas maiores e que obviamente possuem maior peso molecular. Essas tecnologias aí de junções de moléculas, elas proporcionam uma maior capacidade técnica para o aproveitamento de uma parcela maior do material presente no petróleo, né? O que aumenta, obviamente, a disponibilidade de produtos e diminui os custos do processo produtivo e caracterizam, né, viabilizam o uso das diferentes matérias-primas em diferentes etapas de processos produtivos distintos, né? Por exemplo, a partir de processos de polimerização, a gente consegue produzir desde sacolas plásticas até bancos de plástico, né? Os graus de dureza do plástico, eles são conseguidos de acordo com variações no grau de ramificação e de tamanho das cadeias dos polímeros. Também são outros aspectos que a gente vai estudar aí ao longo do curso, né? Um aspecto relevante é que a possibilidade de reutilizar esses compostos, que é cada vez mais comum e mais necessário, né? O uso dessas tecnologias aumenta a viabilidade econômica, por exemplo, do uso da gasolina, tornando a gasolina, o gás natural, o gás de cozinha, né, compostos com um preço um pouco menos caro, né? A gente não pode falar hoje que eles são baratos, porque são extremamente caros, né, mas um pouco mais baratos, e que deixam aí o custo total de manutenção dos veículos um pouco mais caro, mais baixo, né? Lá ao longo do século XX, foi o desenvolvimento de tecnologias como essa, como dessa reação de polimerização, por exemplo, que tornou o carro viável e tornou o carro desejável ao longo do mundo, né? Porque diminuiu-se o custo do combustível. Agora que a gente já viu o histórico, vamos chegar nos dias de hoje, né? Atualmente, a produção química de larga escala, como essa que a gente acabou de ver, ela requer uma quantidade absurda de planejamento, tá? E o que a gente conhece, né, dentro do aspecto formativo de vocês aqui na engenharia química e que vai aí levar ao desenvolvimento desses processos é o que a gente conhece atualmente como as operações unitárias. As operações unitárias, né, como terminologia, o nome operações unitárias foi inicialmente introduzido aí pelo americano Arthur D. Little em 1915, né, e o preceito utilizado por ele foi o de quebrar cada parte do processo químico em unidades individuais, facilitando assim a compreensão, o entendimento e o futuro desenvolvimento de cada uma dessas etapas. Essas unidades, dessa forma, elas passam a ser entendidas, né, e compreendidas como partes únicas e individuais do processo, né? Como, por exemplo, a gente pode compreender o papel dos tubos que vão ser ali responsáveis por levar os compostos entre e até os equipamentos. A gente vai compreender os aspectos de funcionamento das bombas responsáveis por fornecer a parte de energia cinética necessária para a movimentação dos fluidos. A gente vai entender o papel do reator químico isoladamente também como sendo responsável por conduzir uma reação química específica, promovendo a modificação dos compostos, né? E dessa forma, se a gente compreende isoladamente o papel, a função e a atuação de cada uma dessas unidades, né, e com conhecimento prévio dessas partes teóricas de funcionamento, os engenheiros químicos possuem assim a chave para o completo entendimento, para a completa compreensão do funcionamento das plantas químicas. Compreendendo dessa forma o aspecto de cada uma das etapas, né, como por exemplo aqui desse secador, desse vaso, dessa coluna de separação, desse aquecedor, desse resfriador, né, a gente consegue entender isoladamente o papel de cada um para que assim, né, a gente entenda o processo como um todo. E aqui é muito importante salientar isso, né, a gente precisa entender cada parte para que a gente consiga entender
o todo, tá? A gente precisa compreender inicialmente como funciona cada um desses equipamentos para que a gente consiga entender como funciona um processo químico, né? Cada uma dessas unidades operacionais que vocês estão vendo aqui, elas vão ser regidas, obviamente, por leis termodinâmicas, por princípios básicos, cinéticos, termodinâmicos, mecânicos e funcionais, né? E isso inclui aí desde aspectos como transferência de momento, transferência de massa, transferência de calor, as leis da termodinâmica que eu acabei de citar, né? E são esses os princípios básicos, né, de informação que a formação de vocês aqui na Universidade Federal do Maranhão em Engenharia Química visa garantir e fundamentar aqui aos alunos, né? O que a gente pretende efetivamente passar aqui, que vocês vão estudar lá nas disciplinas de fenômenos de transporte e operações unitárias, são essas leis, essas teorias que garantem e completam, né, as informações necessárias para o entendimento do funcionamento de cada um desses funcionamentos isolados. Isso é o que a gente aprende nas disciplinas aí do eixo formativo do curso de vocês. Dessa forma, né, a engenharia química, ainda nos dias atuais, ela vem ganhando aí novos campos de atuação. E esses campos, eles surgem, né, diariamente, novos campos vão surgindo aí diariamente. Ao longo das últimas 2 décadas, né, um dos campos de maior crescimento foi o campo de bioenergia, né? O campo de bioenergia nada mais é do que o campo de produção de energia a partir de biomassa, ou seja, produção de energia a partir de fontes renováveis. Obviamente, esse campo, né, cresceu e surgiu devido à necessidade da gente superar as limitações de uma matriz energética baseada em uma fonte não renovável, que atualmente é o petróleo, né? A matriz energética mundial é muito baseada em petróleo e a gente precisa diminuir essa dependência, né? Só para a gente definir alguns aspectos relevantes, a biomassa, ela é definida, né? O nome biomassa é dado à massa biológica, né, que pode ser utilizada aí para a produção de energia a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, eles podem ser plantas, animais ou qualquer rejeito. O campo de pesquisa em bioenergia, o que é que ele visa? Ele visa encontrar novas fontes de energia que sejam renováveis, tá? E como eu disse, né, que a gente consiga com isso substituir a matriz energética atual, que é a do petróleo, dos combustíveis fósseis, que é uma fonte aí que a gente sabe que é não renovável. Para a gente entender melhor como é que está essa matriz energética, eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados do ano de 2016 do governo dos Estados Unidos, tá? Que demonstra a distribuição da matriz energética do país, dos Estados Unidos, nesse ano. Se vocês olharem aqui, essa matriz ela é baseada em 37% em uso de petróleo, 29% em uso de gás natural e 14% no uso do carvão. Isso aqui totaliza 80% da matriz energética do país baseada em uso de fontes não renováveis de energia diretamente dependentes aí do petróleo. Observem que temos, né, uma matriz energética muito mal distribuída baseada em fontes não renováveis. A parte de energia renovável aqui está ao redor de 11%, elétrica, nuclear e outras fontes baseadas em 9% para totalizar os 100% da matriz energética. Então, a pesquisa em bioenergia, né, observem que 2016 não está lá tão longe assim, são só 6 anos atrás, e ainda assim a gente tem uma dependência extremamente forte presente aí da matriz em relação a petróleo e gás natural, o que é bastante preocupante. Ainda dentro do mesmo gráfico, eu queria destrinchar aqui com vocês, né, quem são esses 11% de energia renovável que está aqui dentro, né, o que é cada parte do que está aqui. Dentro das energias renováveis, né, o uso de biomassas residuais está em 4%, biocombustíveis em 21% e a lenha aqui 19%. Isso aqui totaliza um uso de biomassa ao redor de 45%, ou seja, a biomassa dentro dos 11% da energia renovável utilizada nos Estados Unidos nesse ano de 2016 correspondia a 45% do uso. E quem era o resto aí dessas fontes de energia então? Energia eólica ao redor de 21%, energia geotérmica 2%, energia solar 6% e energia hidroelétrica 25%. Então, observem que a matriz renovável ela tem uma forte dependência da biomassa, tá? 45% corresponde ao uso já de fontes aí, de material, principalmente material lignocelulósico, né, a partir da biomassa, isso lá no ano de 2016. Então, essa pesquisa nesse campo de bioenergia é um dos campos que mais cresce
porque essa fatia de 11% necessariamente precisa crescer, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, para que a gente diminua essa banda do lado de cá do uso de petróleo e gás natural, por exemplo. Então, pessoal, pela aula de hoje era isso, né? A gente conseguiu aí caminhar ao longo dos anos junto com a engenharia química, observando os principais aspectos aí do desenvolvimento, do crescimento e da forma já estabelecida dessa profissão, chegando aí finalmente até alguns aspectos modernos da profissão, né? Como por exemplo o campo de desenvolvimento aí de bioenergia. Aqui estão minhas formas de contato. Se tiverem uma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Tem o Instagram, tem o YouTube, onde são divulgadas essas aulas, tem meu e-mail institucional. A gente se encontra na próxima aula da disciplina, então, para continuar esse bate-papo sobre o tema de História e Engenharia Química, dessa vez com foco aqui na história no Brasil. Até lá, galera. Tchau, tchau.